mas eu gosto muito dessa congregação. Eu tenho profundo respeito e admiração pelo pastor Felipe e a sua esposa, e sei que eles são bênção na nossa regional, sei da importância deles para nós e que são parceiros de primeira hora na obra do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor de vocês, da esposa dele, pela vida de cada um dos irmãos que aqui está, não deixando de citar meu companheiro de caminhada, o Gerson, que nos ajuda a coordenar a juventude regional e é a mente pensante por trás daquele barulho todo que vocês me veem fazendo. Eu faço só o barulho, né? A parte da inteligência vem com ele. E Deus está nisso, e eu fico muito honrado de estar aqui podendo retribuir um pouquinho do que eles fazem por nós, tanto o nosso pastor e sua esposa, quanto o Gerson e a família dele, que tem nos apoiado. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, e o versículo 2. E nós vamos tratar acerca de uma série de mensagens, são 4 mensagens, né? Eu acredito que seja eu que esteja começando, é desafiador começar algo assim, mas Deus nos possui, nos tem em suas mãos e fará conforme Ele quer. Gênesis, no capítulo 1. A série de mensagens vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu vi que vocês colocaram até algo para ornamentar a igreja e, ao mesmo tempo, fazendo alusão à temática. E eu achei interessante quem teve a capacidade de pintar aquilo ali, porque das habilidades que eu tenho, essa não é uma. E aí eu fico admirando quem tem. Todos encontraram? Amém? Vocês leem em pé ou sentados aqui? Assentados mesmo? Então vamos seguir a orientação e o ensino do vosso pastor. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Nós já oramos, e eu quero falar aqui hoje sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, relegado ou um pouco esquecido na teologia por muitos anos, talvez no século retrasado, no final do século XIX, ficou à margem ou aquém do que é o seu lugar de fato de direito por ser Deus. E nós temos vivido nos últimos tempos eu poderia usar o termo uma ascensão da temática sobre o Espírito Santo. Todavia, há um risco quando se fala do Espírito Santo, porque quando a gente vai falar de Jesus, e aí ele é conhecido, ele é trazido a nós, ele é apresentado a nós como filho, e o conceito de filho nós temos. O conceito de filho é fácil de denominar. Então, quando fala Jesus é o filho, a gente consegue entender o que é um filho. Quando nós vamos conhecer, então, a Deus, e Ele é nos apresentado, Ele se apresenta sendo o Deus Pai, então o conceito de Pai, nós conhecemos. Tanto o conceito de Pai, pode trocar? Tanto o conceito de Pai, quanto o conceito de Filho, para nós é algo do cotidiano, para nós é algo da vida comum, para nós é algo da vida ordinária. Mas quando se fala sobre Espírito Santo, quando se traz o conceito de Espírito Santo, a gente já começa a não conseguir conceituar de forma concreta o que é o Espírito Santo. Porque se fala de filho, eu conceituo, eu descrevo, eu consigo imaginar. Se fala de pai, eu conceituo, eu descrevo, eu consigo falar sobre. Mas quando eu vou falar do Espírito Santo, talvez o senso comum tenha dificuldade e a gente tem de lançar mão às Escrituras para conseguir conceituar o Espírito Santo, entender o Espírito Santo dentro da natureza daquilo que de fato ele é. Algumas religiões, ou algumas seitas, ou alguns
Teólogos, eu vou usar o termo teólogos, mas a gente poderia utilizar aí estudiosos de várias correntes, eles vão trazer o Espírito Santo como uma força, como uma energia, como um poder que emana de Deus, como a ação poderosa daquilo que Deus é. Porém, de forma verdadeira, baseado na Bíblia, fundamentado na Bíblia, ancorado na teologia, fidedignamente, nós não podemos fazer essa afirmação. O Espírito Santo é Deus. E aí a gente entra dentro do tema que me foi proposto, a pessoa e a divindade do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Eu comecei dizendo para os irmãos quem o Espírito Santo não é. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo, ele não é simplesmente o agir de Deus sobre nós. O Espírito Santo não é um poder, e algumas pessoas chegam a ilustrar o Espírito Santo com o mover. As pessoas confundem a ação do Espírito Santo com aquilo que ele é. Uma coisa é o que o Espírito Santo faz, outra coisa é o que ele é. A característica do Espírito Santo, as ações do Espírito Santo não podem conceituá-lo plenamente. Se eu caio nesse reducionismo de transformar a ação do Espírito Santo naquilo que ele é, eu incorro em diminuí-lo como Deus. Há também a questão da organização da Trindade. Nós vamos ver que a Bíblia vai falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ela não vai falar nessa ordem todo o tempo. Em algumas vezes a Bíblia vai inverter a ordem. Existem dois conceitos da Trindade. Existe a Trindade, que nós vamos conhecer como Trindade emanente. A Trindade como aquilo que está de forma inalcançável acima de tudo que existe. Existe o Deus Todo-Poderoso e lá não há divisão, e lá não há hierarquia, e lá não há quem é menor ou maior na Trindade. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Nós temos que entender isso. Pai, Filho e Espírito, em uma única substância, em um único conceito, de forma harmônica, sem lançar mão de hierarquia. Isso nós vamos chamar de Trindade emanente. A Trindade que não pode ser colocada em organização de ordem, de importância ou de valor. Porém, na ação da Trindade, nós vamos conceituar aquilo que nós vamos ver na ação da história da humanidade, a Trindade econômica, a Trindade organizacional, aonde Pai, Filho e Espírito, de forma deliberada, pega cada um pedaço da história para agir e uma forma para agir. E aí sim vai existir uma hierarquia de ação, para que no tempo, cada um a seu tempo atue, para que cada um dentro daquilo que se propôs a fazer, faça, para que cada um, segundo a sua vontade, atue. E aí vai se parecer que existe uma hierarquia entre Pai, Filho e Espírito, mas na organização não. É como a igreja acontece. Primeiro começa-se o culto na oração, depois passa-se o culto para o louvor, e depois nós temos de louvor a exposição da palavra. Dá-se a impressão de que talvez a palavra seja mais importante que o louvor, ou que a oração seja mais importante que a palavra, por conta da organização. Porém, não há essa separação. Todos esses elementos são importantes para o culto. Porém, nós temos a ideia de que um seja mais importante que o outro, porque separa-se um pouco mais de tempo para alguma coisa. É esta a conceituação que a gente tem sobre quem é o Espírito Santo, que tem de ter segurança para falar. O Espírito de Deus não é menor que o Pai, nem menor que o Espírito. Ele é Deus. E quando nós vamos olhar lá na etimologia da palavra, lá na origem da palavra, a palavra lá no hebraico, que tem um som de onomatopeia. Quem lembra disso da escola? Que são palavras que imitam sons, né? Você escreve lá ai, quando você machuca você fala ai, onomatopeia. A palavra aqui, espírito, é uma onomatopeia. A palavra no original quer dizer ruá.
sopro. E aí, quando se criou a onomatopeia, alguém disse se ele é um sopro, mas a ideia não é que ele é um sopro. A ideia quer dizer que ele é livre, que ele é a exposição daquilo que a Trindade é, lançada para fora. O Espírito Santo, então, com a etimologia, com a origem da palavra lá atrás, no original, sendo ruá, e eu fiz para os irmãos aqui, ruá, dá esse som, essa impressão, ele é esse deslocamento, essa soltura de quem Deus é, abrangendo, saindo, indo ao encontro de todas as coisas que vieram à existência. O Espírito Santo, então, é esse sopro de Deus, mas não no conceito de que ele é só algo que Deus faz, não. Ele é aquele que se coloca à disposição para, na hora que precisa de alguém ir, eu vou. Sou eu que faço isso. Na divisão da tarefa da Trindade, o Espírito é quem vai. Então nós já entendemos aqui. E eu acredito que nos próximos meses, na medida em que vocês forem abordando essa temática, vocês vão entendendo um pouco mais, porque eu não tenho a pretensão e nem tenho a capacidade de esgotar essa temática de forma nenhuma. A gente introduz isso e Deus vai trazendo outras pessoas aqui. E nós vamos entender que o Espírito Santo é um ser pessoal. O Espírito Santo, também chamado de presença auxiliadora, Paracletos, auxiliador, ele tem atributos pessoais. Então, quando eu vou dizer o Espírito Santo é uma pessoa ou o Espírito Santo é uma força, uma energia, eu tenho que analisar então, diante dos modos operantes, diante da forma como ele transita, diante de como ele age, quais são as ações, características e a personalidade do Espírito Santo para que eu possa conceituá-lo. Então eu entendo que o Espírito Santo manifesta todos os dias, primeiro, a sua inteligência. E uma energia não tem inteligência. Uma força não tem inteligência. Mas um ser pessoal, mas uma pessoa tem inteligência. E quem aqui pode falar para mim nesta noite? O Espírito Santo tem inteligência. Quem aqui já não foi alvo da inteligência do Espírito Santo ao nos conduzir para nos safarmos de algo que nos traria dano? Ao nos inspirar para a solução de uma questão? A nos mostrar e nos auxiliar em algumas questões pessoais? O Espírito Santo, então, é uma pessoa que tem inteligência. O Espírito Santo, ele tem vontade. E ele manifesta a sua vontade. O Espírito Santo também tem sentimentos. Assim como fala, testifica, o Espírito Santo também ordena, revela, ele luta, ele cria, ele intercede, ele vivifica os mortos. E por fim, quando a gente fala de sentimentos, a Bíblia fala que o Espírito Santo sente ciúme. Ou seja, uma força, uma energia não pode ter essas características. Uma energia, ela tem de ser conduzida. O Espírito Santo, como pessoa, tem vontade. A energia elétrica que está fazendo com que esse culto aconteça, dentro da iluminação, dentro dessa aparelhagem de som, dentro de toda a aparelhagem que aqui está, ela está sendo conduzida por cabeamentos elétricos. E ela não tem vontade. Se um de nós irmos ali no interruptor e encerrarmos a energia, bloquearmos a energia, apertando o interruptor, ela não vai avançar porque ela quer. Mas ninguém pode parar o Espírito Santo. Ninguém pode interromper o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa e é uma pessoa que pertence à Trindade. Ele é Deus. Este é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem essa conceituação, esse nome. Por que se deu o nome de Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, diferente do Pai que quis se apresentar como aquele que cuida, como aquele que gera, cria, que trabalha o caráter, que amadurece, esse é o papel do Pai. E diferente de Jesus, que se apresenta como Filho, o Espírito Santo, ele é infinitamente difícil de conceituar. Como eu disse que na etimologia da palavra sopro, o Espírito Santo da Trindade tem o nome menos comum do cotidiano de cada um de nós, ele foi feito, ou ele foi classificado com esse nome, exatamente com esse propósito. O Espírito Santo, ele é a manifestação mais íntima do que Deus é. Quem é o Espírito Santo?
Deixa eu contar para vocês uma coisa. Há um pensamento meu. Quando nós nos casamos, nós vamos nos tornar uma só carne. A esposa e o marido se tornam uma só carne. Certo? É assim que a Bíblia fala. Quando alguém abre uma empresa em sociedade com alguém, de forma organizacional, eles se tornam sócios. Ninguém, em todo tipo de instituição e organização, consegue viver de forma mais íntima na sociedade do que marido e mulher. Uma empresa, uma instituição qualquer, uma parceria, um plano coletivo, uma igreja, nada, nenhuma outra instituição na Terra gera mais intimidade entre os seus participantes do que o casamento. Certo? A intimidade, ou seja, a maior intimidade de uma instituição está no casamento. Os sócios dividem dinheiro, dividem responsabilidades. A igreja vai dividir as suas responsabilidades, os seus propósitos. Mas intimamente ninguém chega ao ponto de se tornar uma só carne. Só marido e mulher. A trindade, ela é um pouco mais íntima do que o casamento. Porque se eu e a Andresa, e eu justifico a ausência dela aqui, que ela está com enxaqueca e ficou em casa. Se eu e a Andresa, na intimidade, no ponto mais íntimo que vivemos enquanto casal, nós conseguiremos, no ápice, na plenitude do nosso casamento, nos tornarmos uma só carne, a trindade, então, avança um pouco mais e é difícil eu explicar, não consigo conceituar o mistério. Se para o marido e a mulher, o ápice da comunhão é se tornar uma só carne, na trindade, o ápice da comunhão é se tornar um só Espírito. Então, é difícil entender isso. O pai e o filho se amam tanto, o pai e o filho têm uma intimidade, eles coadunam, eles convivem de forma harmônica, de forma irrestrita, de forma doadora, de forma tão íntima. E eu vou tentar ficar aqui criando conceitos a noite inteira para descrever qual é a relação do pai com o filho, e eu não vou conseguir porque é algo inefável, é algo que jamais se conseguiria entender, é um mistério, que eles decidiram não ser uma só carne, até porque eles são espírito. Eles decidiram ser um só Espírito. Então, o Espírito Santo é a junção e a conexão na Trindade. O Espírito Santo é aquilo que habita no Filho e aquilo que habita no Pai. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo sonda a profundidade de Deus. Então, esse é o Espírito Santo. Mas conceituar o Espírito Santo no nosso cotidiano não é simples. Porque o máximo que eu chego é conceituar um casal, uma só carne. Mas uma só carne não é uma só mente. Uma só carne não é um só espírito. Então há dissonância. Mas quando se fala de um só espírito, aí nós estamos dizendo de uma só vida. E a gente não vai conseguir entender isso agora. E eu nem tenho essa pretensão. Aí nós entendemos que há um só espírito. E aí por que o termo santo vem? O termo santo quer dizer aquilo que é separado. Ou o que é? Aquilo que é tirado do comum, aquilo que não é profano. O que é profano? Aquilo que é comum, aquilo que é do ordinário, aquilo que é do dia a dia. Aquilo que é santo é separado. De onde vem esse conceito? Anterior ao tabernáculo. Os homens construíam os seus altares de adoração com as pedras e alguns objetos, e eles separavam. Eles não faziam sacrifício e holocausto no chão. Eles iam juntando pedra e faziam pequenos altares assim, para poder separar o holocausto daquilo que era comum. Porque não era bom, não era digno de um Deus que a sua adoração fosse feita no chão de qualquer forma. Então fazia-se aquele lugar, e aquele lugar era santo, separado. Então o Espírito Santo, ele é a junção do que a Trindade é. E a manifestação do que a Trindade é, santa. Se nós pegássemos todos os atributos de Deus, colocássemos ali no liquidificador e batêssemos tudo que Deus é, o resultado daquilo que a gente ia virar no copo é a santidade. Se eu pegasse tudo que Deus é e misturasse, a somatória de tudo que Deus é, a soma final é santidade. Se na terra respira-se o oxigênio para sobreviver,
na eternidade, o que se respira é a santidade. Deus emana a santidade, Deus exala a santidade. Ou seja, se o Espírito Santo é santo, e se Deus manifesta o que ele é pela santidade, se o Espírito é o sopro, ele é o responsável por transmitir o que a Trindade é para tudo aquilo que é externo, para tudo aquilo que não está nele. Isso é o Espírito Santo. É o sopro, é Deus mostrando quem ele é. O Espírito Santo deixa eu contar quem nós somos, Pai, Filho e Espírito. Nós somos isso aqui, e ele compartilha o que ele é. É por isso que ele leva o nome de santo. É porque junto com quem ele é, vem o que ele tem de fazer. E a gente mistura o que ele faz com o que ele é, e às vezes diminui ele. Tenta colocá-lo numa classificação de não Deus, mas de força. Então a gente tem que ter esse cuidado. O Espírito vai proceder do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. No mesmo sentido que ele é o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo não é eternamente gerado como Filho, mas procede do Pai e do Filho. E esse é um dos elementos que o distingue das outras pessoas da Trindade. Em virtude de o Espírito proceder do Pai e do Filho, ele é descrito como um ser pessoal, que mantém com o Pai e com o Filho a mais estreita relação possível. Ele é a cola. A conexão entre o Pai e o Filho é o Espírito. A Trindade está presa e anelada nele, está presa e ancorada. O Espírito faz isso. O Espírito é que gera a comunhão. O presente do Pai ao Filho é o Espírito, e o presente do Filho ao Pai é o Espírito. Eles estão conectados nesse dinamismo. As ações do Pai e as ações do Filho ocorrem pelo Espírito, porque o Espírito é a conexão com o que é externo. E aí, eu vou dizer uma frase daqui de Agostinho de Hipona. O Pai é apenas o Pai do Filho, e o Filho é apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. Aí a gente entende agora quem é o Espírito Santo. E a grandeza do que ele é. Mas talvez se eu ficasse só na esfera da imanência do que Deus é, falar sobre a Trindade lá nas alturas do nosso conhecimento, a forma como eu falo aqui, parece que a gente quase não alcançaria esse Espírito Santo. Mas aí eu consigo entender o seguinte: existem 3 obras que são atribuídas à Trindade: a criação, a redenção e a santificação. E aí eu entro dentro do texto aqui, que fora escolhido por vocês como a base da nossa conversa. O Espírito Santo de Deus é responsável por transformar, por adaptar o local, o lugar ou aquilo aonde eles estão como lugar da presença e da manifestação da Trindade. O Espírito Santo tem 2 funções. A primeira dela, gerar conexão. E depois, ele gera comunhão. São as 2 ações do Espírito Santo na nossa vida. Aí eu vou falar com vocês o seguinte: vamos usar aqui uma ferramenta da pedagogia, a imaginação. Primeiro nós vamos ver o início do texto lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Nós não vamos ver a ação do Espírito Santo. Aí no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí o Espírito entra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós não vamos ver uma ação direta do Espírito Santo. E aí eu vou fazer com os irmãos aqui, a gente vai imaginar uma conjectura minha aqui. Eu dou uma viajada de vez em quando nas coisas para tentar entender uns trem que só na eternidade a gente vai entender. Deus traz a existência, a criação, e tudo é comum. Ele põe luz no tempo certo nos luminares, lá embaixo no 4º dia, mas a criação está inteira lá, construída. De repente, Deus, na sua presciência, já sabia o que queria fazer. O universo não é criado aos pedaços porque Deus não sabia o que fazer. Já havia um projeto na eternidade de como seriam criadas as coisas.
Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em conselho, decidindo como vão ser criadas as coisas. Em amor, ele decide trazer a existência, porque Deus não precisa da nossa existência. Mas em amor, ele decide dividir o que Pai, Filho e Espírito vive. Então, ele traz a existência a todas as coisas. Porém, eles têm uma missão. Deus, na eternidade, aí é um pensamento meu, ele diz o seguinte: eu vou dividir a comunhão do que nós temos, a essência da nossa vivência, com alguém, ou com um ser, ou com um povo, ou enfim, não sei o que usar aqui agora. Com algo, ou com alguém, ou com um ser que nós vamos criar. Ele cria o universo, e lá no meio de tudo que ele cria uma bolinha chamada planeta Terra. Todas as coisas vieram à existência pelo falar dele. Bará, haja. Ele trouxe a existência. Porém, a terra ele trouxe a existência no poder da fala, no poder da palavra, no poder do verbo. Ele fala, haja e ouve. Só que diferente dos outros astros, diferente das outras coisas que foram criadas, assim que a terra entra à existência, e ela está no meio do caos, alguém entra com uma ação direta que a gente não tinha visto em cima. O próprio Espírito fala, eu vou pegar a terra para cuidar pessoalmente. E ele vai encapsular a terra com o seu poder. Ele vai habitar na terra. A terra está um caos. A terra tem que ser ordenada. A terra tem que ser organizada. E o Espírito Santo se encarrega disso. Por quê? Porque não é para ser santo. Se Deus decide habitar com os homens e ele escolhe a terra para esse lugar de habitação, qual é a ação do Espírito? Gerar a conexão para que Deus possa habitar. Gerar na terra um lugar habitável por Deus. Nós vamos ver que até hoje os cientistas não conseguiram encontrar em lugar nenhum do universo vida inteligente e pronta como a da terra. O povo fala que tem extraterrestre, que tem alienígena, que tem ET, mas não tem prova disso. Quando as sondas, quando essas naves espaciais, quando esses cientistas conseguem chegar em algum lugar do espaço, o que eles conseguem pegar é uma bactéria, o que eles conseguem capturar é um pedaço de rocha, eles conseguem pegar ali, tem ali um elemento químico que juntado com esse, mas não tem um pé de capim, mas não tem uma joaninha, mas não tem um único mosquito. Quem fez isso? Quem trouxe a existência à vida, que só se encontra na terra? Aquele que pairava sobre ela. Então ele vai gerar condições para que o Pai habite. Assim como ele é a conexão entre o Pai e o Filho, escolheu-se a terra para que os homens vivessem. E ele vai gerar na terra ali. A origem disso quer dizer, assim como a galinha se assenta no seu ninho sobre os pintinhos e choca, o Espírito Santo fez com a terra. Ele foi chocando o caos, ele foi pairando sobre as águas, até que houvesse condições de vida para que o Pai e o Filho se aproximassem, para que eles viessem habitar no meio de nós. Aí está o segredo. Ele gera isto, ele gera santidade, ele gera comunhão e a conexão. Ele conecta a terra à Trindade. Pode descer, que agora tem como habitar. Aí a coisa avança. Os homens são criados e o fôlego de vida é soprado no homem. E o Espírito Santo vai gerar no homem essa conexão. Então o que o Espírito Santo faz conosco? Ele faz a conexão entre nós e o trono da eternidade. Ninguém chega ao trono se não estiver conectado pelo Espírito. O Espírito Santo é esse agente que conecta. Então aquele que não tem em si o Espírito Santo não tem comunhão com o trono da graça. Ele não consegue alcançar a conexão, porque o Espírito Santo é aquele agente que sai de dentro e conecta com aquilo que está lá fora. O Espírito Santo, além de trazer a conexão, ele vai trazer a comunhão, ele vai trazer a harmonia, e ele vai trazer uma organização entre nós, para que a gente consiga viver de acordo com o que é lá na eternidade. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer isso conosco. O Espírito Santo é o agente que habita sobre a terra desde a antiguidade. Nós estamos vendo aqui em Gênesis. E Jesus vai falar, e ele vai estar convosco até o fim. Jesus já sabia disso. Todas as ações de Jesus, enquanto caminhava sobre a terra, foi pelo poder do Espírito Santo.
Não há uma desordem entre Pai, Filho e Espírito. Jesus fazia sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. E toda a ação de poder que a igreja consegue produzir é pelo Espírito Santo. O livro de Atos também é conhecido como Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos são os atos que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo gerou comunhão com a igreja e conectou. A Bíblia fala, e o número deles cresciam, Atos 2:47. E todos os dias o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O Espírito de Deus começou a gerar essa comunhão da igreja com os que estavam presentes. Mas vocês querem ver? Jesus falando, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Esse poder aí, Espírito. O Espírito Santo de Deus, do mesmo jeito que foi em Gênesis, ele faz com a igreja. Ele pega o povo e reúne, começa a chocar o povo. Vamos lá. Pega o povo e coloca em oração. E o Espírito Santo de Deus começa a chocar, a modelar o povo. O Espírito Santo, ele faz a conexão na mente do povo de Atos. A igreja começa ali, sendo chocada pelo Espírito Santo, como um pássaro que pousa num ninho e aquece os ovos, até que os ovos tenham condição de vir à existência. A igreja está orando, a igreja está buscando, a igreja, na verdade, está sendo preparada pelo Espírito Santo, e de repente ela vai eclodir. E quando ela vai eclodir, ela vem muito poderosa, porque aquele que pousava sobre ela é o Espírito de poder. Isso é o Espírito Santo. Então em Atos 2, a igreja está vendo o Espírito agir. O Espírito de Deus, e aí fala, e viram línguas repartidas como de fogo. Algumas traduções vão dizer que literalmente foi visto como se fosse chamas de fogo. E a gente vai ver desenhos por aí, da idade antiga, de séculos atrás, né, das chamazinhas em cima da cabeça dos crentes de Atos 2. É o Espírito de Deus conectando com a igreja. O Espírito que estava conectado em Cristo, ele conecta na igreja. E ele gera comunhão, e através disso, ele vai gerar poder. A igreja sai, e a primeira ação de Pedro, a gente vê o resultado. Porque era o Espírito que estava ali. O Espírito de Deus conduziu a igreja. E o Espírito Santo de Deus é que está conduzindo a igreja até o dia de hoje. Então nós precisamos ter o Espírito Santo. Nós precisamos adorar o Espírito Santo. Nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que gere em nós essa conexão, que gere em nós essa comunhão, que gere em nós esse poder, porque Ele é o Espírito que vai trazer à existência essas coisas. Ele é o agente da Trindade responsável por isso. Ele é o dínamos de Deus. Toda a existência e toda a criação de ponta a ponta do universo é o Espírito Santo que paira e mantém em ordem todas as coisas. É o Espírito Santo que gera a comunhão, a harmonia e a organização do universo. O dínamos de Deus, o poder de Deus está pelo Espírito Santo, cruzando a eternidade, ou melhor, cruzando o universo de ponta a ponta. Nada sai do seu controle, porque toda a criação está conectada à Trindade pelo poder do Espírito. Ninguém, nada, nenhuma onda do mar sai do lugar se o Espírito de Deus não quiser. Esse é o Espírito. De repente ele arranca o fôlego de vida e segundos depois ele sopra o fôlego de vida. É o Espírito Santo que traz a existência à vida. É o Espírito Santo que é o doador da vida. Ele é aquilo que Deus é lançado para fora. Ele é a intimidade de Deus arrancada de dentro e jogada sobre a criação, lançada sobre a criação de forma violenta e poderosa, como alguém que arranca de si algo e lança fortemente, e toda aquela substância colocada sobre um único, ou melhor, colocada sobre toda a existência. O Espírito Santo, e a fala pode parecer, quando eu falo substância, de que eu estou contrapondo o que eu disse, mas é apenas para ilustrar. A Trindade decide quem vai gerir tudo isso. E o Espírito Santo fala, deixa comigo. Sou eu o que paira. Quem sobrevoa aqui sou eu. Esse negócio de voar, esse negócio de pairar, esse negócio de pousar, deixa comigo. Esse negócio é comigo. Aí a Trindade fala, não, você gosta desse negócio? Então vai. Paira sobre a criação e mantenha ela ordenada. Ele é isso, é a presença que vai manter em ordem as coisas. O Espírito Santo de Deus é isso.
E nós precisamos do Espírito de Deus em nós, porque Ele vai gerar em nós a regeneração. O Espírito Santo de Deus vai nos transformando. O Espírito Santo, ele vai descer sobre nós e vai nos preparar para estar definitivamente lá. Quem não tem o Espírito, eu brinco com os jovens assim, olha, tem duas chances. A gente vai falar sobre o arrebatamento secreto, e eu falo assim com os jovens de Alvorada, tem duas chances de você subir até as nuvens para encontrar com o Pai. Ou você tem o Espírito Santo, que ele é capaz de te arrebatar e te levar até as nuvens, ou você compra uma passagem aérea de um avião supersônico, e você tem que voar no abrir e fechar de olhos e encontrar com Jesus lá em cima. Qual que é mais fácil? Eu acho que não tem um avião que chega lá nesse abrir e fechar de olhos, não. Eu falo assim com os jovens brincando, mas o Espírito Santo é esse que nos cela. Ele gera conexão. Quando alguém passa, fala, opa, já tem dono. Porque ela está marcado. O Espírito Santo conectou nele. Ele ainda não foi, mas está marcado. É igual o reboque do carro. Não está no meio do carro, mas tem algo que prende ele e puxa. É a mão do Espírito Santo dizendo, vem que eu vou te levando. O Espírito Santo é responsável por nos preparar para conseguir habitar lá. Porque a atmosfera de lá é santa. A atmosfera da eternidade é santa. Quem melhor para cuidar disso do que o próprio Espírito Santo? Aí o Espírito Santo vai nos transformando. E aquele que mentia para de mentir. Por quê? Ele começou a se adaptar com a verdade. E aquele que profanava não profana mais. E aquele que era pecador começa a ser transformado. O Espírito Santo vai fazendo isso em nós. O Espírito Santo vai nos pegando em estágios de vida e nos transformando, para que a gente dê conta de viver na eternidade como de fato ela é. Porque se o Espírito não nos preparar, a gente não vai conseguir. Irmãos, o Espírito Santo é capaz de nos fazer sentir saudade do céu sem nós nem conhecermos, porque ele vai gerar em nós sensações que a gente só sentiria que é lá. Ele antecipa, ele antevê, ele fala, sente o gosto do que está preparado na eternidade. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já andando em algum momento de oração, ou no carro, ou na beira do tanque, na beira da pia, ou trabalhando lá no seu serviço, sente algo arder, umas fagulhas de eternidade, que você quase consegue descrever o sabor do céu, assim, ó, vem aqui na garganta, e normalmente ou vai sair em glorificação, em louvor, e você vai dizendo algo, ou vai descer queimando uma lágrima quente no rosto, e você quase se sente no céu. É o Espírito do céu ali, o Espírito da eternidade ali, o Espírito Santo gerando em nós isso. O Espírito vai gerar isso em nós, o Espírito vai fazer isso conosco, o Espírito vai nos preparando, ele vai dizendo, olha, sente um pouco do que tem lá e persiste, sente um pouco do que tem lá e avança, sente um pouco do que tem lá que eu estou te preparando, acalma o seu coração, porque o Espírito está aqui, e se o Espírito está aqui, há uma comunhão, uma conexão com o que está lá. O Espírito Santo vai dizendo, olha, lá é assim, sente aí, lá é assim, vive aí, lá é assim, aproveita aí, lá é assim, muda o modo de viver, lá é assim, vai por esse lado, lá é assim, faz dessa forma. O Espírito de Deus faz isso em nós. Esta é a pessoa do Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo vai fazer em nossas vidas. Ele vai gerar a comunhão e a conexão. É Deus dizendo o tempo todo pelo Espírito, eu quero habitar entre vós. Eu quero habitar entre vós. Deus relutando desde o Éden, chamando o povo à sua captura. É o Espírito passando pela história da humanidade dizendo, deixa eu me conectar a vocês, deixa eu redimir vocês, deixa eu cuidar de vocês, deixa eu me conectar a vocês, e só vai acontecer isso conosco. De repente Deus vai dizer, olha, já faz algum tempo que eu me conecto a vocês, e agora eu vou inverter o polo. Ao invés de eu descer para conectar em vocês, eu vou buscar vocês para que vocês se conectem em mim. E o Espírito vai fazer isso. Ó, sobe. O Espírito de Deus faz isso. Esta é a questão. Esse é o Espírito de Deus que vai fazer em nós isso. O Espírito de Deus vai tocar as nossas vidas. Ele vai nos convencer do pecado, é Ele que faz.
Ele que nos convence disso. Ele vem na nossa mente e fala, deixa eu mostrar a mente de Deus como é que é. Agora, irmãos, quão poderoso é o Espírito que sonda a mente de Deus. Agora olha isso aqui. O Espírito Santo de Deus é poderoso. O Espírito Santo de Deus é a força mais poderosa que atua no universo. Ele é o ser mais poderoso que existe no universo. Ele é poderosíssimo. Ele coordena e governa o universo. Cada um dos cálculos da física que trouxe a existência e organizou o universo paira na mão dele. Ele é o resultado e a consequência disso. Ele sustenta isso. Ele é poderoso. O Espírito de Deus mantém o sol na sua temperatura ideal para que houvesse vida. O Espírito Santo de Deus mantém as estrelas incandescentes. E é Ele que diz quando uma delas explode, quando uma delas nasce. O Espírito de Deus risca o chão da praia e fala para o mar, vai até aqui, e o mar não passa. O Espírito Santo de Deus diz, noite, vai até aqui, que o sol vai entrar agora. O Espírito Santo de Deus diz, nuvens, soprem, façam sombras até aqui, que daqui a pouco o sol aparece. O Espírito Santo de Deus diz aos pássaros, vai por ali que eu preparei o alimento. O Espírito Santo de Deus diz aos animais, caminhem por aqui, suba do sul para o norte, vão buscar água, porque vai chegar um novo ciclo, vai chegar o tempo de seca. O Espírito Santo está conduzindo a história. O Espírito Santo está conduzindo toda a existência, e de repente você chorando fala, eu quero Ele em mim. E gente, de maneira poderosa e milagrosa, esse Espírito poderoso que coordena as estrelas desce em você e Ele habita em você. Como pode explicar algo assim? O Espírito de Deus habita em nós, o mesmo Espírito que tem nas suas mãos a coordenação do mar, e nenhum dos seres aquáticos podem fugir do seu controle, e está dentro de cada um de nós nos governando, e Ele vai nos dizendo, é assim, e Ele vai nos convencendo, é desse jeito, Ele vai nos conduzindo, vai por ali, Ele vai ordenando, Ele vai coordenando, Ele vai administrando, Ele mergulha de forma inescrutável dentro da mente do Pai, mas Ele também vem e derrama dentro de nós o que Ele é. Como pode explicar? Como pode entender um ser tão poderoso, que num instante ele está mergulhado na mais íntima e poderosa força, que é a presença da Trindade, e ele desce num domingo comum desse dentro da mente de nós, um bando de comedor de feijão, e ele nos inspira. O Espírito Santo toma cada um de nós aqui, nos faz caminhar ali, a gente não consegue entender como é que foi, mas foi o Espírito. Ele vai cuidando de nós. Ele vai soprando em nós graça. Quantos de nós não tem uma experiência para contar assim? O Espírito Santo vai conduzindo as coisas. A gente escuta na beirada do ouvido aqui, ó, não. É assim, ó. Não faça. Quem fez? Você olha para o lado e não tem ninguém. Vira o carro. Quantos de nós desce do ônibus? Sai da casa, vai ali que ele vai passar agora. Você vai, a pessoa chega. Quantos de nós não viveu isso? No momento de desespero e angústia, na beira do tanque, você clamando, e o caos dentro de casa, e o Espírito sai da eternidade e mergulha dentro da sua mente e fala, calma, eu estou cuidando de tudo. Quantos de nós que quer tanto de boleto para pagar, Senhor, não vai virar um mês? Ele diz, calma, eu sou aquele que gera e traz a existência. Quantos de nós no momento da angústia fala, Senhor, vai morrer, e o Espírito de Deus como um sopro poderoso invade o CTI e vai dentro do pulmão e faz, traz a existência e a vida outra vez? Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito de Deus. Quantos de nós pode provar isso?
Você que ainda não provou, vinde e vê e contemplai as maravilhas do Senhor. Peça ao Espírito Santo essa noite: Espírito, mora dentro de mim, cuida de mim, faça em mim o teu querer, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. O Espírito de Deus é poderoso, irmãos. O Espírito de Deus é o cuidado de Deus conosco. Ele é Deus falando: eu vou habitar com vocês, eu vou caminhar com vocês, eu vou andar com vocês. Eu sou a nuvem que estava no deserto, eu sou a coluna de fogo que estava sobre vocês no deserto, eu sou o tabernáculo que se acende, eu sou o templo de Deus, e por fim Ele nos transforma em santuário, em templo de Deus, e Ele habita em nós. E nós, que em outro tempo éramos um pedaço de barro tirado do meio do brejo, recentemente recebeu vida, porque o Espírito soprou em nós, e o barro hoje se tornou alguém que vai morar na eternidade. Esse é o Espírito Santo. Se coloque de pé esta noite, para que nós possamos orar, irmãos. E eu quero orar com os irmãos esta noite. Mas eu quero orar por uma questão muito séria. Talvez haja no nosso meio algumas pessoas que há algum tempo já não sentem mais a presença do Espírito. Mas o Espírito que eu estou dizendo é aquele que visitou Paulo e Silas